Me fala um pouco do seu projeto com o Pablo Marçal. Certo. Meu projeto com o Pablo Marçal foi muito divertido. Eu tenho um quadro no meu canal que se chama Mente Milionária, onde eu chamo a cada quinzena uma personalidade do mundo dos negócios para poder dividir um pouco experiências do que essa pessoa fez para conseguir prosperar dentro da sua categoria, da sua área. E eu chamei, e ele me ligou e mandou uma mensagem e falou assim: deixa eu participar do seu quadro aí, bora participar desse podcast? Eu falei, vamos. Marquei com ele podcast e durante o podcast eu falei pra ele, Pablo, você é um Ultraman, você é um atleta de triatlon, você é um Ironman. Ele fez Ironman, fez vários Ironman, Ultraman. Eu falei assim, mas o seu físico não é de um atleta. Eu falei assim, você atingiu todos os objetivos financeiros que você estipulou, você é um homem de mentalidade diferenciada, de nível intelectual diferenciado, mas o seu físico... A sua barriguinha não corresponde. Não corresponde. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas se eu quiser eu mudo. Eu falei, então 60 dias você tem coragem de levar uma vida de um atleta de fisiculturismo? Durante 60 dias você cumprir tudo aquilo que um atleta de fisiculturismo vai, dieta restrita, realizar 60 treinos, e ele topou. E foi muito legal porque eu falei assim, depois nos bastidores, eu falei assim, Pablo, muitas pessoas veem você como uma pessoa, como um meme, como uma brincadeira. Porque como você tem muitos cortes na internet, um corte fora de contexto leva muitas coisas. Que nem o negócio do helicóptero, que ele falou, calma que eu tô aqui, lembra? O helicóptero, calma que eu tô aqui, ou outros, né? Eu falei assim, as pessoas veem você como um meme. Me dá a oportunidade de eu mostrar o Pablo Marçal que você é. Poxa, um cara extremamente inteligente, um cara de mente blindada, um cara obcecado por tudo que faz, um ótimo pai de família, um empresário de sucesso. Aí ele falou, Renato, tem carta branca pra isso. Então entrei na casa dele, mostrei a casa dele, mostrei a família dele, mostrei como ele educa os filhos, entrei nas empresas dele, mostrei a estrutura das empresas dele, quem são os sócios dele, quais são os segmentos que ele atua do ramo imobiliário, não é só do ramo educação, do ramo imobiliário, do ramo de seguros. Fui mostrando cada uma das empresas, como ele foi constituindo essas empresas, os resorts deles, as fazendas. E a galera começou a ver um Pablo Marçal diferente. Um Pablo Marçal empresário, bom pai, pessoa do bem, educado, que cuida dos seus funcionários, extremamente bondoso com seus funcionários. E aquilo foi cativando a galera. E era muito interessante, Bruno, porque você via nos comentários dos meus vídeos, e vi de 3, 4 milhões, as pessoas assim, me tornei o que eu mais temia. Virei fã do Pablo Marçal. A mudança de opinião das pessoas em relação ao Pablo. E essa mudança de opinião vem porque a internet é isso. A internet, um trecho, às vezes, faz de você o que você é. As pessoas pegarem um corte seu, Bruno, e esse corte de uma conversa de 1 hora, um corte de 30 segundos, fora de contexto, pode fazer de você um homofóbico, racista, uma pessoa do mal. Depende de como isso ficar cortado. E tinham muitos cortes do Pablo que dava a intenção que ele era o cara mais mentiroso do mundo, né? Que nem o negócio do helicóptero, tudo tal. A forma que cortaram, parecia que ele ia ensinar o piloto do helicóptero a pilotar. Ele viu antes o problema, né? Entendeu? E na verdade não era isso. Na verdade, ele é um cara que trabalha com comportamento humano. Na hora que houve o problema ali no helicóptero, a pane no helicóptero, ele entrou como um assistente do piloto, porque ele já fez mais de 400 voos juntos com esse piloto. Então ele tem profunda prática ali junto com o piloto e ele é um cara de controle emocional. Então o que ele tentou ali? Estabilizar as emoções do piloto para que o piloto tomasse as atitudes certas. Então, calma que eu tô aqui, virou um meme fabuloso, né? Até eu uso às vezes com alguém. Alguém fala, calma que eu tô aqui, aí todo mundo já dá risada. Mas o Pablo, ele é uma pessoa, assim, eu sou de suspeito porque eu convivi com o Pablo durante 60 dias. Então eu tenho base para conversar com ele. O Pablo, ele é um pai maravilhoso, um marido exemplar, um homem que conduz a empresa dele com muito amor. Eu vi o Pablo fora das câmeras,
conversar e cumprimentar a tia do café com o mesmo carinho e cuidado com que ele falava com um dos sócios. Eu vi ele conversando com o barbeiro dele, dando conselhos pro barbeiro dele prosperar na vida e dizendo pro barbeiro dele: eu não quero você como barbeiro aqui pro resto da vida. Se você ficar aqui pro resto da vida como barbeiro, eu vou mandar você embora. Eu quero você sendo dono do seu salão, construindo a sua... Então, é um cara preocupado com o ser humano, um cara que gosta de ser humano. Então, eu adquiri um profundo carinho por ele, um profundo respeito por ele, por conhecer a pessoa que ele é.